Então, a disciplina, né? Então, como eu falei, eu vou trazer esses conceitos mais gerais, né? Dos estudos de usuários e da literatura, né? Da ciência da informação, enfim, e trazer também da área de museologia. Então, quem olhou o programa deve ter visto, está meio comprido lá, né? De referência bibliográfica, porque, de certa forma, eu somei, né? As referências que normalmente eu uso para o pessoal da biblioteconomia e com algumas coisas que eu trago do campo da museologia, né? O cerne, né? Acho que a parte mais importante e interessante dessa disciplina é um trabalho que vocês vão fazer, né? Um trabalho investigativo, que é uma pesquisa de público, né? É um trabalho em grupo e que vai exigir bastante de vocês, né? Ao longo de todo o semestre, né? Porque é um trabalho feito em partes, né? Vamos dizer, ele é cumulativo para chegar num relatório final, né? Então, ele vai exigir, né, de vocês um trabalho contínuo, né? Na construção desse processo, tá? Que é o trabalho investigativo, eu vou falar sobre isso também hoje, né? As minhas aulas síncronas, né, acho que a maior parte já sabe, né, normalmente eu tento não ultrapassar 1h30, né? Marquei esse horário das 8h30, que eu acho que ele é bem razoável, né, para todo mundo se organizar, né? Se fosse o horário oficial, né, seria mais cedo, e para a gente buscar aí ter a melhor, assim, aproveitamento dentro desse modelo remoto. Mantive, né, o curso em modelo remoto, porque justamente, né, esse trabalho que envolve a pesquisa de público, ainda, né, na situação da pandemia, não acho adequado, né, colocá-los literalmente na rua, saindo, fazendo entrevistas, enfim, ou seja, onde for, né, acho que ainda não está, né, no momento de fazer entrevistas face a face, né, ou enfim, aplicar questionários, seja o que for, né, então, mantive esse modelo totalmente remoto, né. Então, eu vou fazer uma apresentação. Bom, qualquer hora que vocês quiserem interromper para perguntar alguma coisa. Também vou apresentar o Maxwell, né? Acho que alguns já conhecem. Quer se apresentar, Maxwell? Bom dia, professora, bom dia, pessoal. Então, eu sou monitor da disciplina e minha função aqui, né, é auxiliar no andamento da matéria, né, auxiliar vocês e a professora. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sou aluno de museologia, eu estou no 7º período. Mentira, desculpa, eu estou no 8º. Esqueci porque trocou, né? Depois do tempo começou. E forma agora em fevereiro. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, precisarem de algo, pode contar comigo. Eu vou mandar meu contato aqui no chat, mas vou pedir a professora mandar por e-mail também para vocês, porque provavelmente deve ter algum aluno que não está aqui na aula. Então é isso, boa aula para a gente. E o ideal seria seria ter alguma pessoa que fosse meio representante canal, assim, dessa turma, né? Que aí facilitaria aí a nossa comunicação, né? Enfim, vocês se comunicariam entre vocês a partir de uma pessoa, né, que a Amanda perguntou, teremos grupo da disciplina com monitor? Então, o Maxwell, ele prefere não ficar nos grupos de WhatsApp dos alunos, né? O ideal é vocês terem o grupo de vocês, a Amanda perguntou, né? Vocês terem um grupo da turma, e aí uma pessoa desse grupo, né, faz o canal comigo e com o Maxwell. E aí vocês também ficam mais à vontade no grupo, né? A gente tem tempo aí para resolver isso. Eu vou
compartilhar o programa, vou falar um pouco sobre ele. Acho que algumas pessoas se apresentaram, né? Colocaram algumas expectativas. Teve gente que também falou, não sei muito bem do que se trata, né? Então, acho que é interessante a gente ver aqui o programa, né? Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Aí, Sim, se tiver professor. alguma dúvida, fala. Ok. Bom, o programa está lá, né, no Moodle também, disponível para vocês. É importante, tá, né, vocês sempre consultarem qualquer dúvida, dar uma olhada, né? E então, como eu falei, né, essa disciplina, né, de usuários da informação, ela envolve, então, os estudos dos usuários, né? Então, os sistemas de informação, né, enfim, incluindo aí os museus, né, eles existem em função, né, das pessoas, né, que utilizam, enfim, né, são esses usuários da informação, né? Então, a gente vai ver um pouco esses conceitos, né, mais gerais, né? Eu vou falar um pouco sobre estudos de público em museus, né? Como eu falei, eu vou puxar coisas assim, né, de museus e tentar sempre trabalhar com esse universo, né? E vocês vão construir, né, um trabalho investigativo que será colocar na prática várias questões teóricas, né? Então, a gente vai trabalhar ao mesmo tempo, né? Questões teóricas e práticas. Por exemplo, eu vou falar sobre técnicas de pesquisa, questionário, e vocês vão ter que fazer um questionário, e é tudo muito, assim, rápido, vamos dizer assim, né? A gente tem um programa bastante denso, né? Vamos dizer assim. E tem alguns conceitos ou questões, né, que tem aulas já gravadas e que a gente não vai tocar tão profundamente, mas que vocês vão ter contato, né, também por vídeos, né, e uma questão muito importante, né, a questão da ética na pesquisa. A professora Eliane Rocha, que também me dá essa disciplina, né? A gente divide as turmas, ela gravou, ela foi coordenadora da comissão, ela tem um conhecimento bem apurado, né? Então, ela gravou uma aula sobre isso, né? Tem os materiais, os documentos e o tipo, né, de legislação, né, ligada a isso, que é fundamental também vocês conhecerem, né? O caso, né, específico desse trabalho investigativo que vocês vão fazer, ele não precisa passar pela comissão de ética, porque é um exercício, né, didático, né, pedagógico, enfim, dentro de uma disciplina, né, mas é importante conhecer todos os passos, o que é necessário, né, e de qualquer forma também tem algumas coisas, condições mínimas, né, que tem que ter na pesquisa, né, para as pessoas, né? Não é porque não vai passar no comitê de ética que não tem que esclarecer a pessoa sobre a pesquisa, enfim, vários passos em relação a isso. Tá? A gente vai trabalhar, então, com aulas síncronas, assíncronas, né? Conversar sobre, enfim, né? Vou dar exercício, a gente vai falar sobre eles, né? E fazer, então, essa prática investigativa, né? Esse trabalho, então, em grupo, né, que é o trabalho investigativo, ele vai ser construído ao longo do curso, ele vale 40 pontos, né, mas vai ser construído em partes. Tem exercícios, né, individuais, em duplas, enfim, aí que vocês vão fazer, e no final do semestre, né, vai haver uma prova pelo Moodle, né, com questões fechadas e abertas, né, sobre aquilo que a gente trabalhou, né, não é uma proposta de enfim, de uma participação individual, né, é uma prova que fica aberta, assim, pode escolher o horário, nas 24 horas, aí tem bastante tempo para responder, enfim, é um pouco por aí. E aqui está o programa, né, e tem lá a bibliografia, eu também criei um bloco no Moodle, né, que tem
vários textos, enfim, para além daqueles que a gente tem acesso online, às vezes até mesmo os que têm acesso online eu mantive, né? Enfim, esse é o programa, né? A gente vai ter o recesso no meio do semestre, né? E volta em janeiro e termina em final de fevereiro. Então, depois vocês olham com calma, né? Mas é um pouco falar sobre isso, né? E falar sobre o trabalho investigativo, né? Que é esse trabalho em grupo, né? E que desde o semestre passado eu fiz uma maneira, né, assim, que a gente constrói coletivamente uma parte da pesquisa, coletivamente eu digo, né, toda a sala, e depois tem coisas que são específicas, né, dos grupos, né. Então, o que seria esse trabalho investigativo, assim, nessa nossa condição aqui, né, de ensino remoto? De fato, é verdade que algumas, né, várias instituições museológicas estão abertas, né, mas como eu falei, não me sinto, né, e não acho que não é um momento ainda de solicitar, né, e fazer que vocês saiam por aí a campo, né, fazendo um trabalho presencial, né, uma pesquisa cara a cara, face a face, né. Então, nós vamos trabalhar com questionários enviados por e-mail, né, formulários Google Forms, né, e entrevistas feitas de maneira remota, seja por plataformas como a que a gente está agora, o Jitsi, um WhatsApp, enfim, aí depois, mais para frente, cada grupo vai ver a melhor maneira de fazer isso, né? E sobre o que, né, que vai ser essa pesquisa? Né? Então, eu trago aqui uma proposta, né, de temas bem gerais, né, que a partir desse tema bem geral, que aí a gente vai ter que votar, sair hoje aqui votado qual o tema, né, que a gente quer trabalhar, a gente, né, a classe, e a partir desse primeiro tema geral, cada grupo vai detalhar, né, qual seria a pergunta de pesquisa, né, quais seriam os objetivos da pesquisa, e a gente vai depois fazer uma dinâmica para consensuar, né, um caminho só nesse percurso, né. Vou explicar melhor, acho que vocês vão entender aos poucos, e obviamente podem perguntar se não ficar, né, claro. Então, isso aqui também está lá, né, no Moodle, que é o enunciado, né, do trabalho investigativo, e ele é um trabalho que visa, né, vocês entenderem, né, a relação, né, das pessoas com determinados espaços, né, de informação, sistemas de informação, ou seja, como que as pessoas na sua vida cotidiana, né, buscam e utilizam informações, né? Quer dizer, quais seriam os seus comportamentos e práticas informacionais, né? Esses são os termos que se utilizam, né, na área. Aí eu trago aqui, né, como possíveis temas, né, como eu falei, temas bem gerais, né, para vocês fazerem. Eu trouxe duas propostas, né, para a gente votar. Uma é, assim, pensando numa temática bem geral, né? Como você se informa sobre atividades culturais presenciais, né, nesse período pós-vacinação, né? Ou seja, como as pessoas buscam, né, saber sobre as atividades culturais, se elas estão indo, né, nos lugares presencialmente, se continuam fazendo coisas online, enfim, tudo que envolve essa prática, né, de atividades culturais, e aqui
pode ser envolvido não só museus, né, mas outras práticas culturais, teatro, cinema, enfim, aí depende do que vocês tiverem interesse, né? Ou como você se informa sobre atividades culturais digitais virtuais, né? Então, aqui eu estou pensando nesse universo, né, que se ampliou muito durante a pandemia, né, que foram as práticas culturais digitais, né? Por exemplo, no semestre passado, a classe quis fazer sobre o streaming, né? Essa transmissão online, né? Síncrona, né? Vamos dizer assim. E acabou fazendo uma coisa mais específica, né? Nos semestres anteriores, a gente trabalhou bastante com o tema da Covid, né? Como as pessoas se informavam sobre a Covid, como se informavam sobre vacina. Teve também uma pesquisa sobre como as pessoas se informavam sobre os candidatos, né? No caso aí das eleições que nós tivemos, né? No outro ano. Mas eu acho que a gente já está muito cansado da Covid, eu nem pus esse tema, e achei que a gente poderia pensar um pouco nesse momento pós-vacinação, ou mesmo ainda, né, nessa situação mais de isolamento, enfim, né? Então, essa seria a proposta, né, de tema, e a gente pode amadurecer um pouquinho ainda hoje, né, como eu falei. A ideia é que vocês trabalhem, né, em grupos de 5 a 7 alunos. Por que, né, assim, são grupos volumosos, vamos dizer assim, né? Porque não, assim, se a gente tiver muitos grupos de alunos, fica um pouco difícil para mim, né, para eu poder acompanhar o trabalho de vocês, né? A minha ideia é que vocês, que o nosso público-alvo, vamos dizer assim, a nossa amostra, né, público-alvo, a nossa amostra aí de pesquisa, sejam os próprios alunos de museologia da Escola de Ciência da Informação, né? Então, a gente deve ter 140 alunos, eu não sei exatamente o número atual, né? Mas esse seria o nosso universo, né? Que, por questões práticas também, né? De facilidade, de ter os e-mails, de enviar, enfim, de acionar as pessoas a responder, acho que é mais viável, né? Também aconteceu que eu tenho, né, justamente com a turma de museologia, né, na outra vez, a gente tentou, né, eu tentei entrar em contato, consegui ir em contato com a pedagogia, com outros cursos, né, mas aí a gente teve muito problema, porque a gente não tinha muito como acionar as pessoas, porque assim, a gente envia um questionário, quase ninguém responde, você tem que enviar de novo, né, tem toda uma dinâmica que se você não tem um canal direto, né, com o colegiado, enfim, com as pessoas, fica bastante difícil, né? Então ainda não foi tão proveitoso, deu problema, assim, teve grupo que teve muito pouca resposta, né? Então foi complicado. Bom, aí o que esses grupos, né, vão fazer, né? O que vocês vão fazer? Então, vamos supor que a classe escolha, não, vamos ver como se informa sobre atividades culturais virtuais, né, que nem aconteceu no semestre passado, lá o grupo, sobre streaming. Então, a partir disso, né, a gente vai definir, vocês vão definir, bom, mas o que eu quero saber sobre isso, né? Qual que é, de fato, a minha pergunta de pesquisa, né? Quais seriam os objetivos, né? Então, vai ser feita uma pesquisa, assim, estruturar esse primeiro por que eu estou fazendo a pesquisa, né? Qual é a minha pergunta de pesquisa e para quem eu vou perguntar. Para quem eu perguntar, já estou falando para vocês, né? A amostragem vão ser os alunos da museologia, né? E como um exercício, né? Vocês vão trabalhar com uma prática quantitativa, né? Que é por meio de questionários, né? E depois uma prática mais qualitativa, que por meio de entrevistas semi-estruturadas, tá? Então, essa parte mais qualitativa. Então, é um processo de trabalho que tem etapas, né? Até o final que vocês vão ter os resultados, e aí vocês vão apresentar numa apresentação, né, de PowerPoint, vai ter um dia, né, que todos os grupos vão apresentar, né, e redigir
um relatório, né, que vocês vão estar construindo ao longo do tempo, e eu vou estar corrigindo, obviamente, né? Então, para cada uma das etapas, né, que são importantes, né, de eu corrigir, né, da gente ir alinhando, né, tem uma data de entrega e um valor em pontos aí que vai depois somar tudo, os 40 pontos, tá? Então, a primeira fase é vocês definirem, a gente sai daqui hoje com a votação do tema geral, e a partir disso, definir esse problema de investigação, né? E como que vocês vão fazer isso? Né? Então, aqui esse material, aqui tem algumas referências mais gerais de pesquisa, né? E tem várias coisas sobre esse processo, né, da pandemia e dos hábitos culturais, enfim, há vários até que os grupos do semestre passado levantaram, né? Ou seja, tem uma bibliografia sobre essas temáticas, né? E aqui tem esse apêndice que ele é bastante didático, né? E é o nosso guia, né, para todas as fases, né? Então, a partir daquele tema geral, né, o grupo vai pensar um título da pesquisa. Aqui tem um exemplo, né? O uso do Facebook entre usuários idosos, né? No caso aqui desse exemplo, o tema, né, seria a relação dos idosos com a informática, né? Bom, mas, puxa, nunca pensei sobre isso, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou lá na bibliografia, né? Ler um pouco sobre o assunto e ver o que está se falando sobre esse tema, né? Então, essa revisão do tema, num primeiro momento, né, nessa primeira entrega, pode ser pequena, né? Assim, 2, 3 parágrafos, mas ao longo, obviamente, do semestre, conforme vocês vão trabalhando o tema, certamente vocês vão incorporar outras referências, né, para tentar entender os dados, né, que vocês estão coletando, né? Então, mas qual que é o meu problema, né? Qual que é a minha pergunta, né, de pesquisa, né? Aí tá, a rede Facebook é uma das mais utilizadas no mundo, porém notas que, né? Então aqui, não vou ler tudo, né? Mas assim, esse material é bastante didático, então esse exemplo, né? É como vocês vão pensar cada um desses itens, né? E quais são os meus objetivos, né? Ah, tem um objetivo geral, objetivo específico, né? Quem vão ser os sujeitos da pesquisa? Que eu já falei para vocês, né? Os sujeitos das pesquisas vão ser os alunos de museologia, alunos ativos de museologia de graduação, né, da Escola de Ciência da Informação, né? E aqui o objeto empírico, né? Então, e aí depois para cada fase, né, vai continuando ter os itens, só que vocês vão fazer por partes. Aí vocês entregam, eu corrijo, aí vocês vão, né? De forma que quando chegar no final, né, do semestre, né, praticamente tudo já vai estar, né, vocês já vão ter feito todo esse relatório, entendeu? E a partir desse relatório é que vocês vão organizar a apresentação em PowerPoint, né, para a turma, né, no dia da apresentação, e depois entregar o relatório completo, né, enfim, com as referências bibliográficas e tudo mais. É muita coisa, assim, de uma vez só, né? Então, a minha sugestão é que vocês, obviamente, agora, se tiver alguma pergunta, né? Mas depois vocês se dediquem a ler, né? Esse material com calma, né? Ele vai ser uma referência, vai estar lá no Moodle, né? Para vocês sempre consultarem, assim como o programa, né? E eu esqueci, né, de destacar uma coisa do programa, é que, assim, tem o trabalho investigativo, mas vocês vão ter leituras e esses exercícios individuais, né? Então, só voltar aqui um pouquinho, aqui para o nosso começo do programa, só para ficar... A primeira entrega que vocês têm, tá? É até o dia 29,
É um exercício, né, sobre 2 capítulos do livro, que é um manual, né, de estudos de usuários, né, do Cunha, da Amaral e Dantas, né, esse livro aqui, que chama Manual de Estudo de Usuário da Informação. Eu digitalizei esses 2 capítulos, enfim, essas 2 partes, para vocês fazerem os exercícios, o exercício, mas também o livro está disponível como e-book na biblioteca, além de estar fisicamente também disponível na biblioteca da Escola Ciência da Informação, né? Então, o e-book acho que é bem mais fácil de ler do que a minha digitalização caseira, né? Então, e esse livro, né, ele é bom porque ele tem muita coisa assim que a gente vai trabalhar, né? Tem, por exemplo, fala sobre questionário, fala sobre entrevista, fala sobre amostragem, né? É um manual. Então, também ele é uma referência interessante, né, de se buscar quando houver alguma necessidade, né? Professor, Oi, fala. é que no Moodle esse trabalho aparece pro dia 3 do mês que vem. Qual? Ai, pode A ser que eu não lista de tenha exercícios. o primeiro exercício. Isso, se eu não me engano. Ah, deixa eu ver aqui. Isso. Pode ser que eu tenha mexido. Espera só um pouquinho. Ai, que, olha. Eu queria propor de deixar essa data, porque são 11 questões, né? E são muitas páginas e, né? Sim, tem várias tabelas e tudo mais, né? Podemos deixar para o dia 3, eu vou ajustar depois o programa. Deixa eu anotar aqui, peraí. Estranho isso. Ah, é porque essa coisa de data são vais e voltas. É que acho que sabe por que eu acho que eu tirei do dia 3? Eu até já sei. Mas tudo bem, porque a entrega do grupo para a pesquisa poder acontecer, né, o trabalho investigativo, eu pus para o dia 6. Então vai ficar um perto do outro, entendeu? Mas eu posso deixar para o dia 3. Para não ter 2 entregas, né, diferentes, muito próximas. Mas eu acho assim, quanto antes vocês fizerem, melhor. Vou deixar lá como tá, que eu comi bola, né? E assim, uma das coisas mais importantes agora é vocês se organizarem nos grupos, né? Eu sei que não está todo mundo aqui na sala, né? Até que tem bastante gente, mas pelo menos acho que umas 10 pessoas aí não sei se vão cursar também, né? A gente também tem essa questão que às vezes é difícil, às vezes as pessoas se inscrevem e acabam não cursando, né? Mas para poder fazer, né, essa primeira parte do trabalho investigativo, vocês têm que se organizar nos grupos, né? E quanto antes vocês fizerem isso, melhor, né? Mas eu acho que vale a pena, né, dar uma lida boa na proposta do trabalho, né? E aí a gente sair daqui hoje, isso depois né, a gente escolher entre os dois aqui no chat. Entre esses 2 temas, né, que eu estou propondo, né, como você se informa sobre atividades culturais presenciais, né, pós-vacinação, e como você se informa sobre atividades culturais digitais, virtuais, enfim. Né. Aí vocês vão pensando aí, depois a gente faz uma votação. Mais alguma pergunta por enquanto? Só perguntar se você viu que tem que eu achei que seria útil, que o DITS tem, né, essa opção de votação também.
Ah, então me falaram isso, mas eu procurei, o pessoal... Aqui, quando você abre o bate-papo, lá em cima tem 2 menus, chat e polls. Polls é votação em inglês. Ah, no chat? É. Aham. E você sabe que na outra turma o pessoal falou, aí eu apertei nos 3 pontinhos e fiquei procurando. Estava aqui na nossa cara. Muito Uhum. bom. E como é que eu vou criar um poll? Ah, entendi. Ah, entendi. Espera só um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E o 2 é esse. E a pergunta é tema do trabalho investigativo. Vamos ver se vai dar certo. Ó, vê se vocês estão vendo aí. Tem o chat e outra Sim, aba. apareceu. Fica em sondagens do lado do chat. Isso. Pronto, aí vocês podem votar. 25 pessoas para votar. Bom, de tudo isso, eu vou começar a apresentar um pouco de conteúdo, né? Que tem muita relação com esse primeiro exercício, né? Então, só para vocês entenderem, esse primeiro exercício é para vocês lerem, né? Esse começo desse manual, né, que vai falar um pouquinho sobre os estudos de usuário, né? E o conceito desse termo usuário, né? Nas várias áreas. E aí vocês vão ver que eles trabalham um pouco, né? Esse conceito para o campo da museologia, e aí depois eu vou fazer essa complementação. Mas é importante vocês terem contato, né? Com essa literatura, enfim, né? E com alguns dos autores que eles trabalham, né? Então, eu vou começar, né, essa apresentação dos conceitos. Eu sei que não dá para fazer tudo hoje, né? E é mais para a gente fazer esse aquecimento, né? Essa ideia, né, de estudar usuários é um dos, vamos dizer, dos pilares, enfim, né, da área da ciência da informação, né, da biblioteconomia, mas também, né, do nosso campo da museologia. E ela é construída, né, nessa ideia de que a informação, né, quando a gente fala ciência da informação, né, esse termo, a informação ela não é uma coisa que existe separada do ser humano, né? Ela é criada pelas pessoas, né? Ela é transmitida pelas pessoas, ela é recebida pelas pessoas, ela é trocada pelas pessoas, ela é reinterpretada pelas pessoas, né? Ou que seja, a informação é inseparável do sujeito, né? Tanto daquele que gera como daquele que transforma e a trata, né? Então, um serviço de informação orientado ao usuário, né, tem que considerar esse usuário, né, o impacto da informação na vida dele, né, inclusive fora dos espaços físicos, né, desse serviço da informação. Então, a gente vai ver que essa área, né, de estudos de usuário, ela começou muito dentro, né, dos espaços, e aí pensando, né, na biblioteca, naquelas pesquisas, quais os livros mais retirados, ou tem um formulário lá para o usuário da biblioteca responder alguma coisa, o que ele gostou, não gostou, né? Depois, aos poucos, né, vai se passando para uma ideia, né, mais ampla, né, de que nós, seres humanos, buscamos informação, né, em inúmeras fontes, né, entre elas os serviços de informação, né, e nós temos comportamentos e práticas nessa busca de informação, que vão além do espaço físico de uma biblioteca, de um arquivo, de um museu, né? Então, é o caso, por exemplo, né, do que nós vamos fazer nessa investigação, né? A gente não está partindo de um espaço físico ou de
enfim, mesmo que fosse virtual, enfim, né, de um determinado serviço de informação para saber como as pessoas usam, né, o que elas acham daquele serviço. A gente está buscando saber como as pessoas lidam com a informação em relação né, quais são as práticas culturais dela, como elas escolhem, né, o que elas vão fazer né, em termos de práticas culturais, sejam presenciais, sejam virtuais, né, o que influencia, né, essas informações no que elas vão fazer, enfim, né, então, esse campo, né, ele teve, né, um avanço nesse sentido. Nesse primeiro momento, né, eu vou falar um pouco sobre, né, esses espaços que envolvem, inclusive, né, os cursos da Escola de Ciência da Informação, o que tem em comum, o que não tem, pensando, né, nessa questão dos usuários, esses termos, né, usuários e públicos, e alguns outros conceitos também muito utilizados nessa literatura, né, de estudos de usuário no campo da ciência da informação, como necessidade, desejo, demanda. Esses conceitos não costumam, né, ser usados nos estudos públicos de museus, mas é importante que vocês tenham familiaridade, né, e entendam o que significa, né? O que as bibliotecas, arquivos e museus têm em comum, né? Eu sei que vocês já trabalharam com isso em outras disciplinas, mas eu vou só retomar, assim, aqui para nosso raciocínio, né? Então, assim, bibliotecas, arquivos e museus são instituições de memória, né? E, como tal, têm funções básicas de coletar, preservar, organizar e dar acesso público ao patrimônio cultural sob sua guarda, seja para fins educacionais de pesquisa, seja para enriquecimento cultural e entretenimento, né? Isso aí é trouxe da Maria Cristina Barbosa Almeida. E o que tem em comum, né? Então, forma coleções, preserva, trata informação, documentação, tem, né, um momento de informatização, mediação, comunicação e divulgação. Eu deixei em vermelho, né, mediação, comunicação e divulgação, porque essas são as principais, né, não todas, mas interfaces, né, com os públicos, né, com os usuários, e que às vezes tem uma diferença, né, no caso desses 3 tipos, né, de instituições, né. Por exemplo, né, se a gente pensar mediação como um sentido mais geral, né, desse contato dos públicos com aquele lugar, com as suas coleções, né, aí pensando nesses 3 tipos, né, de instituição, né? O que acontece numa mediação, em geral, numa biblioteca, né? Então, ela busca facilitar o acesso ao acervo, orientar o uso de catálogo, acolher o público, né? Orientar, né? Fazer que a pessoa entenda, né, como aquele espaço está organizado, né? Quais são os instrumentos de pesquisa, os catálogos, bases de dados. É possível, né, também oferecer visitas guiadas, oficinas, palestras, cursos, né, saraus, grupos de leitura, enfim, né, uma biblioteca ela pode ter várias maneiras de fazer essa mediação, né, e com certeza, né, ela tem essa mediação de orientar e facilitar o acesso ao acervo, né. Opa, desculpa. Nos arquivos, né, os arquivos têm uma situação bem específica, né, e que normalmente, né, predominantemente, quem procura um arquivo é alguém que vai fazer uma pesquisa, né, ou seja, já tem uma pergunta de pesquisa, foi naquele arquivo, eu quero saber sobre o serviço de eletricidade na cidade de Belo Horizonte no início do século XX. Aí vai lá, né? Então já tem uma pergunta de pesquisa, né? E aí a mediação ela vem no sentido, né, de orientar o uso do catálogo e das coleções, né, para achar as fontes para responder essa pergunta de pesquisa, né? Então é uma orientação nesse sentido, né? Também para saber da organização do espaço, né, dos instrumentos de pesquisa. Os arquivos também podem oferecer visitas guiadas, realizar exposições, oficinas, palestras, cursos,
mas tem muito forte essa característica, né, no dia a dia desse público, né, que já vem com uma pergunta de pesquisa, né? Isso também pode acontecer numa biblioteca, né, mas dificilmente acontece num museu, assim, numa exposição no museu, né, mais difícil. Então, no museu, né, nós podemos pensar em vários níveis de mediação, né, a própria mediação que a curadoria tem, né, ao fazer a seleção de um tema, né, das obras, do percurso, das maneiras, né, toda a expografia, né, essa é uma mediação curatorial, né, depois tem uma mediação que as áreas de educação, né, os serviços educativos, enfim, costumam oferecer, né, que seriam visitas educativas, textos didáticos, materiais né, para professores, para os visitantes, né? Então, vários recursos, né, são oferecidos para ter um entendimento, né, para diferentes tipos de público. Também os museus oferecem oficinas, palestras, cursos, né? No caso do museu, é possível que uma pessoa vá ao museu para fazer uma pesquisa, né? Em geral, ela vai em busca do arquivo do museu, da biblioteca do museu ou da reserva técnica, né? Das próprias coleções do museu, né? E geralmente, quando a pessoa faz isso, ela também tem uma pergunta de pesquisa, né? E ali também vai ter que ser mediado, né? Para os acessos às coleções, às obras, enfim, que estão na reserva técnica, né? O momento da comunicação e divulgação, né, dessas instituições, são comuns, né? Ou seja, você vai usar folders, né? Tem o site, né? Você tem peças de comunicação, né? Que podem ser feitas por várias mídias, né? E tem, né, toda uma comunicação institucional que vai divulgar suas atividades, seus eventos, né, que acontece com todos esses tipos de instituição, né. O que normalmente a gente percebe, né, que eu concordo aí com as colocações da Maria Cristina Barbosa Almeida, né, é que é mais comum, né, os museus estarem mais presentes na mídia, né, então tem uma ação mais forte na mídia, visando, né, a estimular a visitação, né. As bibliotecas também atuam, né, em busca, né, e se mostrando, né, para aqueles usuários para utilizar o seu serviço, mas os museus, em geral, acabam tendo mais visibilidade, né. As bibliotecas e arquivos, eles costumam usar a mídia, mas quando tem alguma atividade cultural, um evento, vai inaugurar, vai ter uma exposição, um seminário, né? E aí aparece mais fortemente na mídia, né? Os arquivos, em geral, estão menos presentes, né? Porque tem esse público bastante especializado, né? E também usam as mídias, né? Quando eles têm atividades especiais, enfim. Falando de forma mais geral, né? Uma coisa interessante que um dos autores aí que eu estava lendo, né, é quando ele coloca sobre o acesso, por exemplo, a acervos digitais, né? Então, como se dá o acesso a acervo digital, né? Ainda mais agora, né? Agora, enfim, né? Nesse último quase 2 anos, aí 1 ano e meio de pandemia, nós passamos a fazer cada vez mais pesquisas de fontes digitais, né? Então, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa, né, sobre a Clarice Lispector, né, que é uma escritora, e aí você quer saber sobre a vida dela, enfim, né, e aí você vai fuçando ali, né, dando seus Googles e palavras de busca, e você se depara, né, com essa carta, né,
um documento, uma carta que ela escreveu, solicitando a cidadania brasileira, a naturalização, né? Ela era russa, de nascimento, e não sei se vocês sabem, né? Mas durante, né, o Estado Novo, né? A ditadura do Vargas, enfim, e durante a Segunda Guerra, né? As pessoas tinham que juntar uma documentação, né, para pedir a naturalização e escrever uma carta para o presidente da República justificando, né, enfim, esse pedido, né, fazia parte dos documentos necessários para a naturalização. Então, essa é a carta da Clarice Lispector para o Getúlio Vargas, né, que era o presidente em 1942, né. Então, legal, estou fazendo pesquisa sobre a Clarice Lispector, achei essa carta, vou continuar. Eu nem, muitas vezes, né, não vou me dar conta onde está essa carta, né, em que acervo, em que instituição ela está, né, porque nesse processo de busca, né, muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, de que lugar, né, está, né, e nesse caso, por exemplo, ela está no Instituto Moreira Salles, né, que é um instituto, não sei se vocês conhecem, né, mas é uma instituição que tem como principal tipo de acervo, tipologia de acervo, fotografia, mas também tem muita documentação também, né, desse tipo, né. Então, pode ser que a pessoa, né, continue a sua pesquisa, não se dê conta que era do Moreira Salles, o que é o Instituto Moreira Salles, que ele pode visitar o Instituto Moreira Salles, né, tem algumas unidades, né, Poços de Caldas, São Paulo, Rio de Janeiro, né, então, um pouco esses novos usuários, né, não se importam se os materiais originais estão numa biblioteca, num arquivo ou museu, né, nesse caso, a relação, né, desse usuário é bem tênue, né, com a própria instituição. Então, é uma coisa a se pensar. Outras diferenças, né, entre biblioteca, arquivo e museu é que, em geral, as bibliotecas são mais parecidas entre si, né, em relação ao tipo de acervo, estrutura organizacional e públicos que servem em comparação aos museus, né? Claro que tem biblioteca escolar, biblioteca universitária, aí tem as suas fatias de público, mas a biblioteca tem uma lógica de organização bastante consolidada, né, normatizada, e que perpassa, né, vários tipos de lugares, enfim, né? Então, se eu vou hoje numa biblioteca aqui ou fora do Brasil, assim, a expectativa é encontrar uma coisa mais ou menos similar, né, de organização. Já museus, né, assim, a gente tem, assim, acho que aí uma variedade muito grande, né, de maneiras dele se apresentar, né, tanto em estrutura de edificação, da divisão arquitetônica, e muitas outras partes, né? A formação profissional de arquivistas bibliotecários, em geral, né, ela é similar, enfim, né, tem bastante coisa em comum, né? E dentro de bibliotecas e arquivos se encontra muitos arquivistas, muitos bibliotecários, né? No caso dos museus, nós encontramos museólogos, né? Mas também encontramos profissionais com muitas formações variadas, né? E, em geral, tem uma diversidade maior do que nos arquivos e bibliotecas, né? E tem outra coisa, né, que esse autor coloca, né, que é a maneira de você usar o acervo, que tem uma certa diferença, né? Qual seria essa diferença, né? É diferente você ver uma coleção, né, como tipicamente a gente faz no museu, e usar ou ler materiais de arquivos e bibliotecas, né? É bem diferente. Né? Não quer dizer que você não possa ter biblioteca no museu, arquivo no museu, enfim, né? Mas essa prática mais rotineira, né, do que você faz no museu é uma experiência diferente da experiência, né, de uma biblioteca e arquivo, né? Então, a pensar um pouco isso, porque isso vai ter relação
é como as pessoas veem esses espaços e como, né, nós podemos pensar, né, na hora de fazer um estudo, né, sobre os públicos, né. Então, o segundo item aqui, né, bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês vão me interrompam, né, fica à vontade. Falar um pouco sobre esses conceitos, né, de usuários e públicos. Então, como eu já falei logo no início, né, do nosso encontro hoje, bibliotecas e arquivos usam mais frequentemente esse termo usuário, e não usam muito o termo público, né? Apesar de que, por exemplo, quando eles fazem um evento, uma exposição, eles vão usar esse termo público. E outro termo muito comum, né, que se usa aí nas três instituições, é o público-alvo, né? Que seria para quem você está trabalhando, né? E geralmente ele aparece, né? Quando você vai falar sua missão institucional, né? Aqui vem aquela biblioteca, aquele arquivo, aquele museu, né? Mas nos museus, né? A gente usa muito mais o termo público, né? E aqui eu trago um trecho, né? No dicionário de políticas culturais, o Teixeira Coelho, ele vai fazer uma definição de público, mas antes ele faz uma crítica, e que eu acho bem importante para a gente, né, que é uma coisa que nós precisamos pensar, né, quando nós estamos trabalhando agora nessa disciplina, e a importância, né, desses conceitos, é que muitas vezes nós colocamos num bololô só pessoas muito diferentes, né, com pensamentos muito diversos, né, então a gente cria conjuntos como se fossem homogêneos, mas eles não são, né? Então ele diz assim, né? Muitas vezes, né, se usa o público como um conjunto simples, físico, de pessoas que assistem um espetáculo, visitam um museu, leem um determinado jornal, autor ou gênero literário. Fala-se assim de público de cinema, público de arte, de literatura, e mais genericamente em público da cultura. Nesse sentido, tem como sinônimos não menos imprecisos designações como espectadores, consumidores, usuários, leitores, ouvintes, telespectadores. O que ele está colocando aqui? É que quando nós usamos esses termos assim, né, os espectadores de cinema no Brasil, né? Bom, os espectadores de cinema no Brasil é um conjunto muito grande de pessoas, né, que tem pensamentos muito diversos, né, tem muitas diferenças, né, então a ideia, né, a gente ser mais preciso e não usar esses termos tão genéricos, né, que acabam botando na mesma panela, vamos dizer assim, coisas que não se relacionam tão necessariamente, né. Então, pensar assim, o que é ser público, né? Você está público, né? É uma experiência subjetiva, coletiva, né? É uma coisa permanente, pontual, né? O público de alguma coisa é homogêneo, heterogêneo, né? Então, o que o Teixeira Coelho estava chamando a atenção é justamente, né? Os públicos são heterogêneos. Fala, todo mundo o público do Rock in Rio, né? Bom, mas o público do Rock in Rio tem muitos, né? Tem muitas pessoas com gostos diferentes, diversidade muito grande, né? Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque também se a gente falar, cada um é um, a gente não consegue criar algum tipo de agrupamento, né? O ser público, né? É uma experiência que ela não é permanente, né? Então, hoje eu posso estar como um espectador num filme, né? Amanhã eu posso estar num outro lugar, né? De repente eu passo a trabalhar na produção cinematográfica, então eu tenho um outro papel, ou mesmo no caso dos museus, né? Um dia eu estou lá como professora, vamos supor, com meus alunos, outro dia eu posso estar com a minha família, né? E aí é uma experiência completamente diferente, né? Então, essa experiência, né, de ser público, ela é dinâmica, né? Ela não é uma coisa fixa, né? Então, o próprio Teixeira Coelho faz essa proposta, né? Que a gente use o termo público para remeter a um conjunto de pessoas que não apenas praticam uma atividade determinada, mas diante dela assumem
o mesmo tipo de comportamento. Sobre ela expressa opiniões e juízos de valor consideravelmente convergentes e dela extraem sensações e sentimentos análogos. Ou seja, dentro daquele guarda-chuva grande, pessoas que, né, assistem um determinado tipo de filme ou gostam de determinado tipo de literatura, né? Elas também têm em comum comportamento sobre aquela literatura, vamos dizer, né? E que são convergentes, né? Então tem o grupo de pessoas que gostam, né, de, vamos dizer, romances policiais. Dentro desse grupo, né, tem pessoas que têm em comum, né, essas opiniões, juízos de valor. Então elas compõem um determinado público, né? Então você segmenta, né, de uma forma mais adequada. Aos poucos, né, assim, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou tentando dizer, né, assim, o que essa ideia, né. No universo das bibliotecas, né, existem, né, muitos tipos de público. Aí vocês vão também ler nesses 2 capítulos, né, desse primeiro exercício sobre isso, né, lá vai também ter muitas tipologias, né, de usuários, até algumas parecem meio estranhas, enfim, né, mas como que elas são criadas, né, e aqui, né, por exemplo, nessa referência, né, os públicos são divididos tanto pela idade como pela, vamos dizer, atividade, né? Então, crianças, público infantil, né? E aí ela tem um tipo de biblioteca, né? Estou falando só de biblioteca, bem voltado para esse tipo de público, né? Que é a biblioteca infantil, a infanto-juvenil, a biblioteca escolar, e o tipo de atividade que geralmente é feita nesses espaços, né? A pesquisa, né? Estudo e lazer. Aí já, por exemplo, numa biblioteca universitária, né? Geralmente se faz estudo e pesquisa, né? E é voltada para estudantes universitários. Enfim, uma biblioteca pública, né, municipal, enfim, ela é voltada, né, a todos os cidadãos daquele município, né? Muitas vezes são pessoas que não têm uma formação, né, não estão acostumadas a lidar, né, a buscar coisas, precisam de orientação e também vão para estudo, pesquisa, lazer, enfim. Tem empresas, né, que têm bibliotecas, órgãos de classe, enfim. Nesse universo, né, tem várias maneiras a gente segmentar os públicos, né, e pensar os equipamentos relacionados a esses públicos, né, pelo menos no caso aí das bibliotecas, né. A palavra usuário, se vocês forem no dicionário, né, ou derem um Google, enfim, né, e aí na própria Wikipédia e em outras referências, né, nós vamos encontrar algumas definições, né, basicamente aquele que tem direito de uso ou usufruto, né? No Brasil, né? Então, aqui tem nessa definição, tem né, o termo usuário no Brasil, e em Portugal se usa utilizadores também, né? São pessoas, organizações, são pessoas ou organizações, tá? Então, amplia a ideia de que não só um indivíduo, né, mas pode ser uma organização que utiliza um determinado tipo de serviço, né? Aqui também pessoa, organização, né? E aqui numa outra definição, né, o usuário da informação é parte do público da informação, né? Então, são termos, assim, bastante consolidados, mas às vezes tem algumas nuances, né, nas definições. Por exemplo, nos arquivos, né, muitas vezes se usa o termo usuário, né, mas também, às vezes, são denominados pesquisadores, consulentes, leitores, enfim, né. Também, de volta aqui em Portugal, se usa esse termo utilizador, né, e muitas vezes o termo leitor. Ah, mas para quê, professor? O que importa o termo que usa? Claro que importa, né? Você está trabalhando numa instituição,
né? Como você vê aquelas pessoas que usam aquela instituição, né? Que usufruem aquilo que está sendo, aquela informação, né? Que o sistema de informação está... É como você vê, né? Então é importante, né? E é importante deixar claro o que você está entendendo por usuário, o que você está entendendo por leitor, né? Então, conceitos, né, eles são construídos historicamente e a gente tem que se posicionar, se colocar em relação a eles também, né? Aqui, de novo, né, bibliotecas, os tipos de biblioteca, né, e como ela chama o seu usuário, como eu estava falando, por exemplo, uma biblioteca de uma universidade, né, em geral, ela se volta, né, para o aluno, não que ela não sirva o professor ou funcionário, né, mas ela é muito voltada, e aí costuma chamar seus usuários, né, aos alunos, né, ela se reporta aos alunos. Já uma biblioteca, né, dependendo do uso dela, do repositório, ela pode estar mais voltada para funcionários, né, a biblioteca escolar voltada para o aluno, né, claro que tem outros termos, né, que podem ser usados, né, enfim, é um pouco pensar, né, como isso é organizado, porque a gestão desse espaço vai estar também levando em conta os tipos, né, de públicos, né, de usuários que ela tem, né. Então, os sistemas de informação costumam usar, né, esse termo usuário, né, em geral, se referindo a indivíduo mais do que organizações, né, e um indivíduo que tem necessidades únicas, né, com características específicas, educacionais, então, pessoas com ensino médio, superior, às vezes com determinados recortes psicológicos, sociais, né, bem específicos, né. É possível usar esse termo usuário real, né, que é aquela pessoa que usa o serviço, e o não usuário, aquele que não usa, mas aí, por exemplo, no campo da biblioteca, se estabeleceu, né, é bem frequente, né, esse uso, mas pode ter bibliotecas que usam de forma diferente, né, tem outras, por exemplo, quem usa a biblioteca é a pessoa que usou, no último ano, e quem é não usuário é a pessoa que não utilizou no último ano, então, 12 meses é considerado como um referencial para dizer se a pessoa é usuário ou não é usuário, né? Poderia ser 24 meses? Poderia. Poderia ser 6 meses? Poderia, né? Como que foi determinado esse número, né, 12 meses? A partir, obviamente, da experiência, dos serviços que a biblioteca tem, né, de questões mais operacionais e como ela vê o comportamento das pessoas, né? Então, hoje em dia, né, mas assim, antigamente a gente tinha aquela carteirinha da biblioteca que todo ano, né, uma vez por ano, você tinha que ir lá renovar, mostrar seu comprovante de endereço e tudo mais, para você poder continuar emprestar, né, livro daquela biblioteca, né? Então, é bastante frequente, né, esse referencial, mas poderia ter outros referenciais dependendo da situação, né, do lugar, né, do tipo de serviço que é oferecido. E outro termo que também é bastante usado, né, é de usuários potenciais, né, que seriam aquelas Professor, pessoas, fala. nesse termo de não usuário, a gente só pode ser considerada que ela é não usuário no período de um ano, não pode ser menos, não? Pode. Tem que ser especificamente um ano? Não, É não que tem que ser. cada É, biblioteca oi? cada biblioteca define o seu período. A Sim. maioria dos estudos usa um ano porque virou padronizado, mas cada lugar define o seu período para considerar um não usuário na área de pesquisa. Exato. Eu acho que, por exemplo, se você fosse uma biblioteca, eu não sou, né, formada em biblioteconomia, mas eu imagino assim, por exemplo, se você é uma biblioteca volante, né, dessas que circulam, tem um carro, biblioteca, de repente você pode criar uma outra temporalidade, né, em função da forma que você oferece o serviço, né, e que é diferente, por exemplo, de ter uma biblioteca num lugar fixo, né, que as pessoas estão lá, tem um lugar, né,
Então, é um padrão que foi assumido, mas ele não é um padrão, não é obrigatório, né? E eu acho que vai depender das características da biblioteca. Ah, tá. É que eu achei que era um padrão obrigatório. Não, não é obrigatório. E aí, eu vou dar, né, um próximo slide vai trazer essa questão para os museus, né? Por exemplo, como que você define se uma pessoa é assídua ou não é assídua frequentadora, né, de um museu? Quantas vezes ela tem que ir naquele mesmo museu para vocês considerarem que ela é uma pessoa assídua? Pensa assim, vocês, né? Imagino que vocês visitem museus, né? Não, tudo bem que a gente está em pandemia, mas antes da pandemia, né? Um mesmo museu. Quantas vezes você vai no ano naquele mesmo museu? Né? Por exemplo, sei lá, eu vou uma vez, né? Porque também não tem. Por que eu vou tantas vezes no mesmo museu, né? Ou vou 2 vezes porque teve exposição temporária e eu achei legal, enfim. Então, assim, também no universo dos museus não tem uma regra fixa para dizer qual é o limite, né? Assim, para você dizer, aquela pessoa é um assíduo frequentador. Não, aquela pessoa é muito ocasional, né? Um visitante ocasional, muito esporádico. Aquele é um não visitante, né? Então, como que você define isso? Como eu falei, né? Isso aí vem pelas práticas, né, dessas próprias instituições, pela observação, né, desse universo, mas é uma decisão aleatória, né? Assim, não tem uma norma obrigatória, né? Então, por exemplo, o Ibermuseus, né, que é uma organização, né, ligada aos museus ibero-americanos, fez um material, né, fez um material, um protocolo de pesquisa de público, né, propondo que os museus apliquem, né, questionários similares, né, e nesse material tem um glossário, né, e nesse glossário eles vão dizer o que eles estão considerando como visitante assíduo e o que eles estão considerando como visitante esporádico, né. Então, o assíduo são os visitantes que são os que visitam o museu 2 ou mais vezes ao ano, ou visitaram o museu 2 ou mais vezes no último ano. Ou seja, você ir 2 vezes no mesmo museu, você é considerado um visitante assíduo daquele museu. Vocês acham pouco? Acham muito? Eu, pessoalmente, acho uma boa média, porque a maioria dos museus, a não ser que eles sejam, por exemplo, casos de cultura, por exemplo, normalmente tem as exposições, algumas temporárias, mas normalmente tem uma exposição permanente, né? Então você vai ficar vendo a mesma coisa todo ano, normalmente você vai uma vez para você ver a exposição e talvez se mudou alguma coisa, e 2 ou 3 vezes para poder ver exposições temporárias. Eu, por Então, exemplo, frequento bastante o CCBB, normalmente eu vou lá 3 ou 4 vezes por ano, eu considero bastante em relação a museus. sim. Eu acho pouco. Eu acho que isso representa a falha dos museus de não ter um circuito cultural neles, né? Tipo, se uma pessoa vai 2 vezes ao museu, eu acho que é pouco, né? Se a gente for pensar que a gente está falando de uma instituição que recebe, enfim, várias coisas, eu acho que escancara a falha desses sistemas, assim. Eu Então, acho que é igual foi dito, que eu acho que tudo depende do tipo de exposição que está tendo no museu. Igual foi dito, você não vai ir várias vezes na mesma exposição, mas quando é uma exposição temporária, você pode estar visitando a mesma instituição várias vezes, pois o tema da exposição muda. Acho que tudo depende, do que a instituição oferece. eu acho que a gente não vai resolver isso hoje, né? Depois eu vou apresentar para vocês outras pesquisas que tratam disso, né? Tem uma pesquisa norte-americana bastante consolidada, assim, antiga, né? Mas bastante consolidada em relação a isso. De fato, nossos museus, eles não são muito, né? Assim, frequentados, né, gente?
É mais ou menos as mesmas pessoas que vão, depois eu vou apresentar para vocês algumas coisas, né? Então, por um lado, né, parece pouco, mas talvez na nossa realidade, né, e tá, nesse caso aqui latino-americana, seja razoável, mas estou só assim provocando, né, um pouco. E aí a questão de ver, né, se é falha dos museus, se não é, né? Porque aí eu vou colocar uma pergunta, né? O que é bom para o museu? É ter muito visitante novo ou trazer de volta os que já visitaram? Né? Então, eu só estou colocando assim, jogando, né? Acho que também, obviamente, se vocês quiserem se colocar, mas assim, essa é uma questão, qual que é o melhor balanço? Você ter, sei lá, 50% do público que está vindo a primeira vez, 50% que já veio, não, 40% que é novo e 60% que já veio. O que né, assim, o que é bom, né? Ou o que pode parecer interessante? Não é uma questão. Então, o Alfredo falou, acho que é bom manter a fidelidade, né? Que a gente fala dos visitantes, né? Mas se você tiver, por exemplo, um universo muito grande desses fiéis, você não vai ter uma renovação de público também, né? Então, esse equilíbrio, né? Ou desequilíbrio, enfim, né? Se é meio a meio, 40-30, enfim, é um pouco difícil também de generalizar, né? Por exemplo, se você tiver a Beatriz colocou aqui que quem vai muito acaba morrendo, um dia todo mundo morre, né? Mas você, por exemplo, se for um museu pequeno numa cidade, né? Um único museu de uma pequena cidade, às vezes ele tem quer dizer, ele é uma referência para aquele local, né? Então, ele pode ter, assim, uma grande assiduidade, né, das pessoas locais, se ele tiver uma programação, né, se de fato ele se conseguir, né, se mostrar um espaço daquele local, enfim, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode ir conversando aí, né, pensando sobre esse assunto, né? Aqui também eu trago uma outra referência, é uma pesquisa sobre leitura no Brasil, né? Uma pesquisa que tem sido feita de 4 em 4 anos, né? E também nessa pesquisa eles vão definir quem é leitor e quem é não leitor, né? E quem é o leitor né, nesse referencial? É aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Gente, agora eu estou projetando, eu não vejo o chat, então se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês têm que falar, que eu não consigo acessar Espera só um pouquinho, só ver se vocês estão... Vocês estão comentando, tá? Não, é porque já aconteceu de eu estar dando aula e de repente eu sumi e eu não fiquei sabendo, mas vamos lá. Continuemos. Então, nesse caso do leitor, né, foi escolhido isso. Quem leu, pelo menos, inteiro ou em partes, um livro nos últimos 3 meses é considerado leitor. Né? E é não leitor aquele que não leu, né, nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Né? Então, 3 meses aí é o parâmetro que foi considerado nessa pesquisa. Né? E aí eles mantiveram esse parâmetro, né, desde 2007, né, para fazer a comparação. Né? Então, por exemplo, em 2007 tinha 55% das pessoas que eram leitores, 2011 50%, 2015 56%. É uma pesquisa com controle estatístico, enfim, de perfil, então isso seria
né, em 2015, correspondente a 104,7 milhões de pessoas, né? O leitor e não leitor, né? Então, aquilo que a gente já falou, né, se manteve, e aqui em 2019 a pesquisa foi repetida, e aqui tem um gráfico, né, do sobe e desce aí do leitor e não leitor. Em 2019, 52% eram considerados leitores, né? Um pouquinho pior do que 2015. Então, como eu falei, né, quer dizer, eu acredito, né, que essa referência de 3 meses, ela foi assim, construída a partir de várias outras pesquisas, né, e aí ela vai servir de referencial, né, ao longo do tempo para poder ter a comparação, tá? Então, isso é importante, né, definir, então estou considerando leitor, estou considerando usuário, estou considerando público frequentador ou ocasional, enfim, né, pessoas que vêm tantas vezes, né, então é importante a gente pensar como que a gente está usando esse referencial, né. No estudo de usuários de biblioteca, né, tem 3 pilares, né, um deles é os usuários, né, isso não é tão organizado, né, talvez no campo da museologia, mas certamente, né, os estudos de público são parte, né, fundamental da formação, né, em museologia, né. Essa é a capa, né, do manual que eu estava falando para vocês, que tem o e-book na biblioteca, que são 2 partes, né, o começo dele que está digitalizado, enfim, então, é base do primeiro exercício, né, e aqui um pouco como eu estava falando, né, os estudos de usuário, eles começaram muito dentro dos espaços, né, no caso aqui das bibliotecas, que eles chamavam, né, qual que era Library Survey, né, a pesquisa, né, dos estudos da biblioteca, e depois passaram a ser, né, focados e denominados dos usuários, e geralmente era aquela coisa, quais os livros mais retirados, quais os horários que tem mais gente, enfim, né, aquela prática bem no local, né, e aos poucos isso foi avançando, né, e se orientando mais nos usuários do que no próprio serviço, né, no próprio espaço ali oferecido, né, então entender aqueles usuários, e num primeiro momento, se fizeram muitos estudos de públicos específicos, né, então, os cientistas da área, né, de biociências, quais as principais revistas que eles utilizam, como eles buscam informação, né, então tem muitos estudos nesse sentido, os advogados, como eles né, buscam informação, quais as bibliotecas que eles usam, quais as fontes, enfim, né, teve todo um processo nesse sentido para depois ampliar, né, esses estudos, né. Os estudos de usuários, né, e de públicos em museus também, são baseados em técnicas, né, usadas pelas ciências sociais, né, que costumam, né, usar observação, enfim, né, perguntas, né, para os usuários e às vezes para não usuários, né, com o objetivo de entender, né, as suas necessidades, preferências, opiniões e avaliações, né. Quando os estudos são pensados, né, para os mais voltados aos usuários especificamente, né, não seriam limitados a uma instituição, mas investigariam o comportamento de uma comunidade inteira na obtenção da informação, né, então é um pouco que a gente vai fazer, né, nós vamos investigar como as pessoas, né, enfim, buscam informação e como elas estão se comportando em relação a isso, né? Dá um exemplo, né? Como que a mulher grávida, né? Quando a mulher está grávida, como ela busca informação sobre gravidez, quais as fontes de informação que ela tem, né? Como ela lida com essas informações, né? Então você tem esse agrupamento, né? Dessa comunidade de mulheres grávidas, por exemplo, né?
Nos arquivos, né, aqui é uma definição, né, definição não, né, uma colocação sobre os estudos de usuários em arquivos, né, e colocando, né, assim, se os arquivistas, né, desejam compreender o mecanismo das práticas arquivísticas, as razões dos princípios e teorias, devemos dirigir nossa atenção dos acervos físicos ao uso da documentação. Devemos começar a aprender de maneira sistemática e não por uma simples impressão, como fazemos agora. Quem são nossos usuários? Temos de pensar a administração de arquivos como uma administração centrada no cliente e não nos materiais, né? Aqui até eles usam o termo cliente. Então, tanto bibliotecas como museus, como arquivos, né, historicamente, né, não sei o quanto vocês já estudaram um pouco essa história, né, nos seus primórdios, eles eram muito voltados para as próprias coleções, né, para cuidar das coleções, para estudar as coleções, né, preservar as coleções, e o público, vamos dizer, os públicos vinham meio em segundo lugar, né, e essa lógica, né, ela vai sendo modificada, né? Então, por quê? Porque não adianta nada se preservar, né, se você não estiver servindo adequadamente aos usuários, né? Então, eu vou... Faltam 3 slides para eu terminar essa temática, eu vou puxar um pouquinho para terminar. É um pouco o que vocês vão ler, né, para esse primeiro exercício, né? Então, tem vários critérios que você pode usar, né, para segmentar os usuários. Por exemplo, a idade, né? Então, tem criança, jovem, adulto, idoso, enfim, né? E aí, você pode ter várias formas de segmentar, né? Por exemplo, no caso dos usuários infantis, tem os pré-leitores e os leitores, né? Ainda não alfabetizado, né? Alfabetizado. Você pode segmentar pela uso, né, que a pessoa faz da unidade da informação. Por exemplo, aí nesse caso, o usuário real, né, que a gente falou, o usuário potencial, que é aquele que poderia estar usando, né, aquele serviço de informação, mas às vezes nem sabe que ele existe, ou, enfim, não chegou a ele, né, e os não usuários, né, ou pelo tipo de informação requerida, né, então, gente que quer informação mais geral e usuário que quer informação mais especializada, né, pelo tipo de unidade prestadora de serviço, então tem usuários de biblioteca, usuários de arquivo, usuários de centro de documentação, usuários de centros informatizados. E aí, para cada desses tipos, né, biblioteca, arquivo, centro de documentação, informatizado, também tem alguma segmentação, né? São inúmeras as possibilidades, né, de critérios que possam ser usados para segmentar os usuários. Para que a gente cria esses critérios? Por que tem, né, dependendo do que se é importante para a sua gestão, né? Num momento de pesquisa, você está focando, né, num determinado público, aí vai depender, né, do contexto em que você está pensando, né, atuando em relação a isso. Aqui também, de novo, né, essa ideia dos critérios, né? Então, no caso de bibliotecas comunitárias, né, por exemplo, pelo uso que fazem da unidade, né? E aí são 3 bibliotecas diferentes, né, comunitárias. Então, tem os usuários reais, né, tanto crianças como adultos, aí tem aqui no caso potenciais, né, também os adultos, então as crianças e jovens vão, mas potencialmente os adultos poderiam ir, né, o tipo de formação, né, eles buscam informações gerais, educação e lazer, né? Tem pela idade seria crianças, jovens e adultos, né? Pela atividade econômica, né? O tipo de ocupação que a pessoa tem, né? Então são maneiras de você ir segmentando. E para terminar esse tema,
No caso de arquivos, também tem outras formas de segmentação, né? Uma das grandes divisões, isso também pode acontecer no caso do museu e biblioteca, né? Mas, assim, seria o público interno e o público externo, né? O público interno, aquele que está lá dentro, né? Mais administrativo, né? Que podem fazer uso, né? Do arquivo, e o público externo, né, vamos dizer, mais acadêmico, e aquele chamam de popular, enfim, as pessoas que não estão no universo acadêmico científico, né, que seria o cidadão em geral, e os pesquisadores, né, tanto o pesquisador como os estudantes que vão fazer, né, uma pesquisa, às vezes, universitária, às vezes é um tema que a pessoa se interessa e vai atrás, né, às vezes não é uma pesquisa universitária, né? Então, essa é uma segmentação usada dentro do universo dos arquivos. Tá? Então, hoje, né, eu vou parar por aqui, mas antes a gente tem a nossa votação, né? E eu estou vendo aí que vocês estão se movimentando para fazer um grupo da turma. Aí, se vocês tiverem uma pessoa que possa ser um canal aí da turma, vocês me passam, aí eu vou ter só o WhatsApp dessa pessoa e ela vai ter meu WhatsApp. E, enfim, aí vai também ter o canal. O Max, todo mundo tem o WhatsApp dele, mas o ideal é sempre multiplicar aí dentro do grupo, né? Vocês possam passar. Deixa eu ver aqui como é que faz a... Como é que a gente sabe o resultado da votação? Professora, tem como incluir seu e-mail no chat? Meu e-mail? Isso. Meu e-mail está aqui, pelo Moodle, né? Vocês também conseguem enviar e-mail, mensagem para mim. Tem o fórum, né, no Moodle também, de dúvidas, né? Então, como é que a gente vê o resultado do... Vocês votaram já? É só clicar na aba que já aparecem as porcentagens. Oi? É só tu clicar, abre o chat e aí tu pode clicar Então, na tem aba o do chat. chat e pesquisa, né? Depende. Aí vocês votam e submetem. Já tá... É que eu não quero votar, né? Não, mas... Agora eu já vi o resultado, pronto. Tem 24 pessoas votaram. Então acho que todo mundo votou. Porque agora só tem 22 pessoas. Gente, eu não sei como é que vota, não. Eu vi que vocês criaram, mas como é que faz no celular? Isso já está me perguntando uma coisa muito difícil. No celular, você abre no chat, aí vai ter o negócio do lado escrito polls. No chat? Isso. Aí do lado tem um negócio escrito polls. No chat mesmo. Polls, tem. Isso. Aí vai ter a opção 1 e 2. Aí você arrasta para o lado e submete a votação. Gente, vocês são demais. Obrigada, viu? De nada. Olá, mesmo assim, um voto não vai dar diferença, tá? Mas vote aí, é bom você participar. Votei. Segunda... Ótimo. Você votou na primeira, acabou de mudar. O voto é secreto, não? Desculpa. Não, professor, estou brincando. A Gabriela está falando, eu nem estava pensando. Estou brincando. Nesse caso não foi. Então, o tema 1 levou 9 votos e o tema 2, 14. Então, ganhou como você se informa sobre atividades culturais digitais, virtuais, remotas, enfim, né? Eu botei assim, digitais / virtuais, né? Como um tema bem geral que o grupo pode escolher, né?
uma coisa mais específica, né? Porque esse é um tema muito grande para ser investigado, né? Então, qual que é a ideia, né? Que vocês façam, né, essa primeira entrega, né? Que é pensar num tipo subtema e nos objetivos. Aí vocês vão me entregar, aí eu vou só sistematizar essas propostas, e aí na sala aqui, né, no nosso momento síncrono, nós vamos consolidar, enfim, né, quer dizer, consensuar entre os temas, subtemas, enfim, propostos, qual que a gente vai seguir, né, e aí com os objetivos adequados e tudo mais, para que cada grupo aí passe para a elaboração dos questionários, que é o passo seguinte, né? Mas primeiro a gente vai consensuar um tema só para toda a classe. Por que tudo isso? Né? Porque a gente tem um universo limitado, né, de pessoas que a gente vai mandar o e-mail, que são os alunos, né, de museologia. Então, se a gente subdividisse em temas, cada grupo ia mandar, sei lá, um questionário para 20 alunos, ia receber 4 respostas, 5 respostas, e não ia dar para trabalhar, né? Então, a ideia é que a gente tenha condições de ter pelo menos um tanto, né, de respostas, que vocês possam, de fato, exercitar a análise, né, das respostas, possam buscar algum cruzamento, mas tem que ter um número, né, bom de respostas, né? Umas 30, 40, né? Que é pelo menos aí para a gente trabalhar. Eu acho que eu estou meio perdida assim, nessa questão. Então, assim, usando o exemplo do apêndice, como se a turma inteira fosse fazer sobre o uso do Facebook entre usuários idosos, é isso? Mas então, agora usando o exemplo, apêndice, né? E vai falar como você se informa sobre atividades culturais digitais virtuais. Isso é um temão, né? A partir disso, vocês vão criar um título. Vamos supor, né? Eu vou falar só o exemplo do pessoal do semestre passado lá da biblioteconomia, né? Eles quiseram saber como que a pessoa, como é que era a pergunta? Se com a pandemia, né, a pessoa passou a mudar o comportamento dela ou aumentar as visualizações de streaming, né? E aí, ao longo da pesquisa, foi perguntado como que era o hábito da pessoa antes da pandemia, né, durante a pandemia, se durante, né, os vários meses da pandemia teve mudanças, né? Então, nesse momento, todo mundo vai trabalhar com essa pergunta, né? Quer dizer, com essa pergunta mais geral, né? Como você se informa sobre atividades culturais digitais virtuais? Aí vamos supor, o meu grupo quer trabalhar só com atividades, focar em atividades que são webinários, ou não, só atividades de museus. Não, eu quero trabalhar com museus e teatros, sei lá, né? Aí vocês que vão pensar, e justamente seguindo aquela ordem do apêndice, nessa primeira entrega, vocês vão ter que preencher, vamos dizer assim, né? Todos os itens, inclusive até o item 6, né? O que são esses itens? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que para ficar bem. Então, né? O que é até o item 6, né? Então, dentro dessa temática mais geral, né? Qual que seria o título da pesquisa de vocês, né? Obviamente o nome dos integrantes do grupo, né? Então, qual é esse tema que vocês vão falar, e vocês vão buscar um pouco sobre esse tema, né? Aí na bibliografia aqui tem bastante coisa já sobre esse tema. Qual é o nosso problema, né? As práticas culturais, sei lá, a fadiga relacionada, né, às práticas culturais virtuais e sei lá, né? Vocês vão ver aí um pouco, lembrando, né, que a gente tem que pensar um pouco nessa coisa de como a pessoa busca informação, né? Como isso está influenciando ela, né? Aí vocês vão definir os objetivos, os sujeitos da pesquisa, como eu falei, né? São os alunos
de graduação da museologia, né? Qual que é o objeto, né, empírico, né, ou seja, aquilo que vocês vão buscar, né, e aqui termina, né, até o item 6, tá vendo? Até esse item vocês têm que definir e os grupos têm que entregar. Aí vocês vão me entregar, eu vou ler, obviamente, corrigir e trazer, né, o que cada grupo propôs para a classe falar, não, eu quero trabalhar, né, como aconteceu com aquela outra classe, só com streaming, né? A gente pode fazer votação, enfim, como a gente achar melhor essa... E aí, a partir disso, cada grupo vai rever, né, um pouco seus objetivos e tudo mais, e já caminhar, né, no próximo passo, que seria fazer o questionário, mas a gente ainda vai conversar bastante sobre isso, para vocês poderem fazer o trabalho. Então, lá no bloco do trabalho investigativo, no Moodle, tem uma wiki lá para vocês organizarem os grupos, né? E eu vou colocando, por exemplo, vocês selecionaram, né, o segundo tema, né? Então, eu vou colocar lá de forma que fique a informação, vou mandar uma mensagem para todo mundo sobre o que a gente tratou hoje, né? Essa nossa aula na gravada vai estar lá no Moodle, né? Enfim, vai estar disponibilizada, né? Eu tento sempre gravar as aulas para aqueles que não têm condição, né, de participar, e um pouco por aí. Essas primeiras aulas vão ser síncronas, né, para a gente ir avançando, depois vai ter alguns momentos assíncronos, e é um pouco por aí. É bastante informação, né, gente? Então, eu acho que vale vocês realmente pegarem o programa, lerem lá o enunciado, para ir se apropriando, aí qualquer dúvida, vocês colocam. Fala, Beatriz. Professora, bom dia. Bom Eu só dia. tenho uma dúvida. O último questionário vai ser o mesmo para toda a turma? Ou cada grupo vai ter o seu questionário? A gente vai ter uma segunda votação para definir? Vai ter assim, porque assim, por exemplo, é comum, né? A gente vai colocar no questionário, todo mundo vai colocar algumas perguntas de perfil, né? Sociodemográfico. Por exemplo, idade, né? Aí o seu grupo fez um enunciado de uma maneira, o outro grupo fez um pouquinho diferente, né? E aí a gente vai afinando ali, né? E no final a gente vai ter um questionário só que vai ser mandado para as pessoas, tá? A gente vai ter também esse momento Entendi. de consensuar os enunciados, que eu acho que é um exercício bem interessante, né? Para quem participou no semestre passado, porque às vezes a gente elabora uma pergunta, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, né? De enunciado de pergunta, e parece que ela está super clara, né? E não está, né? Para quem vai responder. Às vezes tem né, os termos que nós usamos, os enunciados e tudo mais. Por que eu vou fazer uma faixa de idade tal, né? Assim, então, sempre quando nós elaboramos, né, perguntas, a gente tem que se perguntar por que a gente está fazendo aquela pergunta, né? Que tipo de resposta a gente espera, né? Que tipo de informação ela pode nos dar, né? São coisas, assim, bem importantes, mas a gente vai consensuar um questionário só. E a minha ideia, né, assim, a gente realmente conseguir, antes do recesso, né, enviar as respostas a esses questionários, né, para que na virada do ano, né, os grupos possam trabalhar com esses dados e depois a gente fazer a parte da entrevista. Entendi. Mas, por exemplo, se meu grupo resolver apresentar para a senhora sobre interpretando as redes sociais da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte e o grupo da Amanda mostrar sobre o Facebook da Fundação Municipal de Cultura, cada um vai fazer sobre esse tema ou a gente vai votar para ser um tema só? A gente vai voltar para ser um tema só, né? Votar, assim, nesse sentido também de repente a gente pode fundir, né? Foi isso que a gente fez outra vez, assim, agrupar de alguma maneira,
enfim, né? A ideia é poder, né, justamente... Eu tô fazendo isso, assim, porque eu achei que foi boa a experiência no semestre passado, né? E é muito frustrante quando você tem pouca gente respondendo, entendeu? Então, eu acho que vale esse esforço, né, esses momentos coletivos aí de consensuar, né, de chegar a pontos comuns, né? Então, também, né, eu falei para Beatriz, eu falei que... Ah, tá colocando aqui. Então, não dá para fazer esse trabalho sozinha, sabe, gente? Porque aí tem uma multiplicidade, né, enfim, de situações, né? O ideal é realmente vocês terem grupos, assim, 5 a 7 pessoas. Eu sei das dificuldades, né? Eu sei que vocês tiveram dificuldade no semestre passado, né? O ensino remoto não favorece. Vou dizer assim que tem bastante trabalho, então para a pessoa fazer sozinha é difícil, né? Então a ideia do grupo é poder realmente discutir, dividir trabalho, né? Nós vamos mexer com planilha de Excel, né? Eu vou falar sobre isso também, mas assim, às vezes no grupo tem alguém que tem mais facilidade, né, com essas coisas, né, das exatas, assim, né? Tem outro que tem mais facilidade de comunicação, então pode fazer as entrevistas ou fazer o PowerPoint, sei lá, né? Assim, então o trabalho em grupo tem um pouco essa soma, né? E assim, eu sei que vocês têm dificuldade de se encontrar, né? O que a Amanda está colocando de horários, né? E eu tento, né? Hoje já estou passando, né? Eu tento fazer minha aula que não seja tão longa, também, por exemplo, para vocês terem nessa mesma manhã, de repente vocês já separaram para assistir a aula, de repente dá para o grupo se encontrar, né? Esse é um dos horários possíveis, né? Fora quando eu não tiver aula síncrona, né? Então, eu sei dessa situação, né, dessa dificuldade de vocês se encontrarem, né, mas se vocês puderem buscar, né, ter grupos, assim, e sozinho realmente fica bem pesado. Eu falo porque até teve uma aluna no semestre passado que ela me pediu, não sei o que, no final ela acabou saindo da disciplina, não deve ter conseguido, não sei também outros fatores, né, mas eu acho que é bastante pesado para fazer sozinho. E esses exercícios, né, que nem esse primeiro, assim, eu estou propondo vocês fazerem em grupos menores, 2, 3 pessoas, enfim, também dá para fazer sozinho, os exercícios dá para fazer sozinho tranquilamente, né? Professora, eu tô com uma dúvida. Acho que eu tô meio confusa ainda Ah, com esse trabalho. Tem que ser o nosso tema, assim, tem o tema geral e tal, e o tema do grupo. Ele tem que estar relacionado a alguma instituição? não, Pode ser... Ah, tá. É porque... não, acho que pode nos textos ser fica meio bem confuso livre, isso. assim, Uhum. ainda mais se a gente está, né, que vocês escolheram atividades virtuais, né, eu acho que é mais difícil focar em apenas em uma instituição. Vou dizer também por quê. Como a gente gostaria, né, que as pessoas tivessem respostas interessantes, né, para os questionários. Aí vamos supor que você foca assim, eu até tinha pensado, né, de propor um estudo da exposição dos 70 anos da escola, né, mas qual que é o problema? Que pode ter muita gente que nunca viu, né? E aí você vai ter lá, um universo de cento e tantas pessoas, só um pouquinho que viu, que vai poder fazer opinião, né, avançar nas questões do seu questionário, aí também fica muito difícil, né? Então, focar em uma única instituição, eu acho um pouco complicado, né? Nesse sentido de que você vai ter muito pouca gente, né, que já visitou, participou de alguma atividade dessa instituição, né? É diferente, por exemplo, de você estar na porta do museu, né, e fazer uma pesquisa com o público que está lá, né? Que ele está lá, ele já foi. Nesse caso, né, totalmente remoto, né? A gente está em outra situação. Melhorou um pouco, Bia? Então,
Vamos dizer, parcialmente, assim. Acho que eu vou entender mais Parcialmente? quando começar a fazer mesmo, porque... Professora, Fala. eu acho que eu só não entendi a questão do tema. A gente vai ter esse tema geral, né, que é o virtual e tudo mais, só que vamos ter, sem ser esse tema, a gente vai ter que fazer sobre o mesmo tema, ou dentro desse tema geral, cada um escolhe uma coisa que vai falar, dentro desse tema. Nesse momento, dentro desse tema, cada grupo vai escolher o que falar, o que tratar, Ah, tá? sim, eu achei que... Nesse momento. Então, Ah, aí tá. vocês vão escolher, cada grupo escolhe o que quiser, né? Uhum, Escreve lá até o item 6, entrega para a Adriana, né? Aí eu vou entendi. ter o material dos grupos de vocês, aí eu vou trago, olha, gente, os temas que surgiram foram esses, né? Os subtemas, enfim, os objetos de pesquisa foram esses, né? Aí a gente vai, de repente dá para juntar esse com esse e a gente faz um, né? Entendeu? Então, Ah, nesse sim, momento, vocês entendi. podem escolher, dentro dessa ideia, né? Mais geral, Entendi. como você se informa sobre atividades culturais digitais virtuais, né? Vocês escolhem o que vocês estão pensando, né? E aí não tem certo e errado, tá? É pensar, né? Tentar. Quero pensar sobre pessoas que fazem visitas virtuais a museus, né? Aí eu vou ter que pensar o que é uma visita virtual, né? O que eu estou considerando como visita virtual, vamos supor, né? Enfim, aí estudar, né? Ver um pouco o que está se falando sobre isso e aí por diante. Não, eu quero saber que as pessoas estavam fazendo, né, durante a pandemia em termos de práticas culturais, né? Elas estavam assistindo palestras, fazendo leituras, grupos de leitura, sei lá, né? Enfim, pode ter tem muitas possibilidades, né? Ah, sim, eu entendi, professora. Obrigada. Tá mais claro agora, gente? A gente pode ir amadurecendo, né? Semana que vem vocês podem trazer outras questões também, né? A gente vai continuar falando um pouco sobre esses conceitos, né? E aí eu vou falar coisas mais específicas aí do universo dos museus, né? De públicos de museus para vocês. Tá bom? O Maxwell, né, ele avisou, teve que sair um pouco mais cedo. Depois, se vocês escolherem uma pessoa representante aí da turma, podem me avisar e eu passo meu contato para essa pessoa, meu celular. Professora, eu tenho seu WhatsApp, eu posso continuar. Oi? Eu tenho seu WhatsApp, Beatriz, da última turma. Beatriz, sim, verdade. Eu posso continuar como representante. Para mim tá tranquilo, se todo mundo topar, tranquilo. Eu te mando Beleza. Eu passo seu WhatsApp para o Maxwell também. Ok. Beleza. Eu tenho o número dele também, eu posso passar se a senhora quiser. Oi? Eu tenho o número dele também, se a senhora quiser, eu posso passar. Não, eu tenho, porque ele já é monitor da disciplina desde o semestre passado. Ah, sim. Beleza. Além disso, ele agora até meu aluno em outra disciplina, mas ele já nos conhecemos. Então tá, gente, espero que vocês fiquem bem, consigam tomar todo mundo logo essa segunda dose. E até semana que vem, tá bom? Tchau, gente.